Quem está feliz? Só uns 5, né? Quem está feliz? Glória a Deus. Eu estou muito feliz, irmãos. E me sinto privilegiado, né? De poder participar, trazendo a palavra nesse seminário. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: irmão, como está a sua alma? Sua alma está ferida ou sua alma está sarada? Porque, irmãos, essa palavra, essa mensagem, ela vai confrontar a sua alma. Essa palavra, ela vai desmascarar a sua carne, mas vai edificar o seu espírito. Sabe, se você tiver decidido, realmente, pode começar, pode ficar. Se você tiver decidido a absorver o que Deus tem para falar com você hoje, saiba de uma coisa: você sairá desse lugar cheio do poder de Deus. Aleluia, amém? Irmãos, hoje eu quero compartilhar sobre 4 pontos. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o que é obediência, submissão, respeito e honra. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: irmão, hoje nós vamos aprender sobre obedecer, se submeter, respeitar e honrar. E saiba de uma coisa, querido e querida: nós não sabemos nada a respeito do que realmente é honrar. Eu pensei que eu sabia o que era honrar. Eu pensei que eu sabia, pastor, o que eu estava lhe honrando. Mas na verdade, irmãos, eu não cheguei nem perto. Porque quando eu entendi o que realmente é honrar, e é isso que eu vou focar hoje, eu vou focar sobre o princípio de honra. Eu vou falar hoje sobre o princípio e a recompensa que tem sobre você honrar a sua paternidade, o seu líder. Feche seus olhos. Choriante calabasombre mantelabaço. Espírito Santo, nós neutralizamos todo e qualquer espírito maligno que vem tentar roubar a tua palavra. Proibimos que eles atuem. Damos uma ordem de comando, que eles não têm o poder de operar na mente daqueles que estão aqui nessa noite. Que essa palavra, Deus, seja para edificação da tua igreja, para a nossa edificação. Porque eu sei que foi o Senhor que plantou ela no meu espírito, primeiro para que eu viva, e depois para que eu possa transmitir ela, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem um homem chamado Scott Webb. Ele conta uma história que ele estava com Kenneth Hagin. E ele disse que eles estavam em um shopping. E as esposas deles foram na loja, né? Que mulher quando vai em shopping, se não entrar em loja, não é mulher. E eles sentaram. E eles começaram a conversar. E Scott Webb era um americano também. Ele disse assim para Kenneth Hagin. Ele disse: Kenneth, por que é que as pessoas pregam a mesma coisa que você prega, leem os mesmos versículos que você lê, só que quando eu escuto as suas mensagens, eu recebo ela com mais facilidade, de uma forma mais edificante que os outros? E ele disse que Kenneth Hagin olhou para ele e disse: você realmente quer saber? Ele disse: quero. E Kenneth Hagin começou a olhar ao redor do shopping e olhou para ele e disse assim: é porque eles têm sido um eco. Se você gritar dentro desse shopping, a sua voz não será uma voz, será um eco. Ele disse: está certo, mas o que eu entendo com isso? Ele disse: é porque as pessoas não podem ser um eco, repetir e só dizer. Elas precisam viver para poder ensinar. Ele disse: nós precisamos ser voz, não um eco. Sabe por quê, queridos? Porque seria muito fácil eu vir aqui em cima e ensinar sobre submissão se eu não fosse submisso. Seria muito fácil e muita hipocrisia minha. E eu não estou aqui para exaltar nenhum pastor, nem eu, nem os obreiros, nem ninguém. A gente está aqui para aprender o que a Bíblia diz sobre submissão, sobre obediência, sobre respeito, sobre honra. Até porque é um seminário sobre autoridade, submissão e honra. Mas eu não quero falar sobre autoridade, porque o pastor já falou sobre autoridade, o pastor Diogo falou sobre autoridade, falaram também sobre submissão.
Nós vamos simplesmente só passar rapidamente sobre esses 3 pontos. Mas o que eu quero focar nessa noite é sobre honra. Porque nós, irmãos, tínhamos uma mentalidade muito diferente do que realmente era honra. Porque honra, irmãos, ela tem a ver com matéria, com bens materiais. Mas presta atenção, obediência é um ato de realizar ou executar sem questionar a quem, renunciando sua vontade e seus conceitos. Então olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: irmão, obediência é renunciar a sua vontade, os seus conceitos, as suas ideias, para fazer aquilo que o seu pai, o seu pastor, o seu líder pede. E aconteceu algo muito interessante comigo esse final de semana, irmãos. Porque quando nós pregamos algo ou ensinamos em um assunto, nós somos provados em cima do que nós ensinamos. E lá em Brejinho eu tenho ensinado muito. Bom, ainda bem que eles sentaram na frente, que eu me dirijo para eles. Eu tenho falado muito sobre obediência, submissão, sobre autoridades, sobre reconhecer autoridades. E quando foi um tempo desse, eu lembro que eu falei do testemunho da moto. Quem estava no dia que eu dei? Amém. Sabe, irmãos, eu fiz um negócio com aquela moto. Isso pode parecer besteira, mas eu não comuniquei ao pastor. Isso parece, irmãos, aos olhos humanos, aos olhos naturais, uma besteira. Aí de repente o pastor vai e pergunta para mim: e a moto como ficou? Aí eu bem empolgado disse: ah, pastor, ele disse para eu dar R$1.000 agora, ele parcelou de R$500 por mês, não foi? Irmãos, na mesma hora ele mandou um áudio dizendo: eu não concordo, Alan, com o que tu fez. Vamos ver onde isso vai dar. Eu não estou te proibindo, mas eu não concordo. Irmão, minhas pernas tremeram. Minha esposa viu como eu fiquei. E ele mandou outro áudio. E eu disse: eu vou devolver a moto. Só que eu não falei mais com ele. E durante o dia todo, durante 3 dias, o diabo ficou tentando oprimir a minha mente, tentando setar a minha mente contra ele. Pastor, não diga isso. Sou ser humano, irmãos. Mas eu entendi o que é princípio de obediência. A primeira coisa que o diabo tentou dizer na minha mente: tá vendo? Ele só pensa nele. Ele não está nem aí para ti, se tu vai estar emprestando moto dos outros para tu ir para lá ou não. Ele não está nem aí para ti. Ele está amarrado, Satanás. Me deitei. Quando eu me deitei, ele disse: se eu fosse tu, eu abandonava tudo e deixava ele na mão. Ele ia ter que se virar com o povo de Brejinho. Eu disse para ele: Satanás, eu te amarro, porque eu sou obediente, submisso, e eu honro a minha paternidade. Sabe, mas ele é tão nojento que ele não desiste, pastor. Eu não tenho vergonha de dizer isso não, irmãos. Porque o que prevaleceu não foi a desobediência. O que prevaleceu foi a obediência, a honra. Eu não dormi a noite com o diabo tentando oprimir minha mente. Eu me acordei no outro dia. Eu disse: meu Deus, eu desonrei, eu desobedeci o meu líder. Meu Deus, eu fui um motivo de tristeza para ele. Ele não estava nem triste, irmão, estava com raiva. Eu acho, né? Não? E aí eu disse para minha esposa, aí eu disse para decepcionado, pior ainda: sim, graças a Deus, senão eu ia chorar agora. E eu olhei para minha esposa e disse: Emily, andando para um lado e para o outro dentro de casa. Ela disse: calma. Eu disse: Emily, eu vou devolver a moto, mas eu preciso da moto. Eu disse: o pastor disse para eu lançar outra proposta. Aí olha o que o diabo disse. Ele disse: a tua fé depende dele, é?
Ele disse: se a tua fé depende dele, para que Deus te abençoe, tu tem que depender tudo dele. Será que tu não é um homem de fé? Igual no Éden. Ele disse: será que tu não é um homem de fé não, para tu confessar e Deus trazer a existência? Tu não está vendo que tu precisa? Ele não tem a moto, ele não tem o carro. Aí ele vem e diz para que tu não faça desse jeito. Será que tu não é um homem de Deus? Eu disse: realmente eu sou. Por isso que eu não aceito esses pensamentos na minha vida. Glória a Deus! Aleluia! Aí à noite, o pastor chegou do culto e disse: Alan, por que tu não lança outra proposta para ele? Está certo, pastor, vou lançar, mas eu não queria, irmãos. A minha alma estava gritando. Ela dizia: não desmancha. Deus vai te dar condição. A carne dizia: se eu fosse tu, eu não obedecia. Mas o meu espírito dizia: eu só vou estar em paz quando tu obedecer o teu pastor. E eu passei, pastor, 3 dias, eu não lhe disse nada. Passei 3 dias nessa batalha, nessa guerra. Eu disse: eu vou devolver a moto, eu prefiro estar em paz. Aí o diabo dizia: mas tu necessita, tu precisa. Aí eu dizia: não, mas eu vou obedecer o pastor. Ele dizia: mas isso é uma besteira, rapaz. Não é tu que vai pagar, tu vai pagar com o dinheiro dele. Aí o diabo disse: se ele fosse um homem realmente bom, ele diria: faz que eu te ajudo com a metade. Sai, diabo, eu que tenho que dar para ele. Eu disse: eu vou lançar a proposta. Eu disse: irmão, é o seguinte. Conversei com o pastor e ele não aceitou do jeito que eu lhe falei. Eu disse: eu posso lhe dar? O pastor disse: pergunta se tu pode dar 300 por mês. E a moto é 5 mil reais que ele queria me vender. Eu disse: irmão, aceita 300 por mês? Ele disse: pastor, eu vou fazer o melhor com o senhor. O senhor me dá quanto o senhor puder por mês, mas eu quero que o senhor me pague até em dezembro. Só que antes disso eu orei. Essa inquietação, essa perturbação, eu dobrei o meu joelho no meu quarto. Eu disse: Senhor, eu conheço os princípios bíblicos e eu preciso dessa moto. Mas acima da necessidade da moto há uma necessidade de obediência e submissão. Eu disse: acima dessa moto há uma vida que eu preciso demonstrar. Porque é muito fácil eu falar com que a igreja honre o pastor de Brejinho, se eu não honro o meu pastor em Tapetim. Seria muito fácil, irmãos, eu ensinar e dizer que eles têm que me obedecer, se por trás eu não obedeço o meu pastor. O pastor Diego falou algo ontem, irmãos, que eu guardei no meu espírito. Ele disse: deixe que a tua vida fale mais do que a tua voz. Eu disse: melhor do que simplesmente eu ensinar, é eu viver isso. E essa foi a minha oração. Eu disse: Pai, sabe de todas as coisas, mas acima de qualquer necessidade minha, eu vou obedecer ao meu pastor. Se ele não aceitar essa proposta, eu devolvo a moto, eu vou para lá pegando o carro, mas eu vou estar em paz contigo. Obedecer, irmãos, é renunciar às suas vontades. Obediência é renunciar ao que você quer, às suas vontades, os seus desejos, para fazer aquilo que ele diz. Obedecer é independente do que esteja acontecendo na sua vida. Se ele disser: eu não estou pregando aqui para um não, viu? É para a igreja. Se ele disser: eu quero que vocês cheguem 15 para as 7, e você chegou 7 horas, você não está obedecendo o seu pastor. E para você isso pode parecer besteira, mas isso pode acarretar em condenação para a sua vida. A Bíblia diz em Romanos 13. E eu orei e disse: Pai, se for para eu devolver, eu devolvo.
eu não estou nem aí. Aí lancei a proposta, ele disse, então me paga até dezembro. Aí perguntei, o pastor disse, eu concordo. Irmão, na hora, parece um vulcão entrou em erupção dentro de mim. Eu fiz assim, ó. Se o pastor concordou, glória a Deus. Ele está feito, ele está feito, ele está paga a moto, ele está pago em nome de Jesus. E o dono dessa moto, ele é um homem do coração bom, né, Eduardo? Eduardo ali é o irmão dele. Mas eu não estou dizendo que ele é um homem do coração bom pelo que aconteceu, porque o amor de Deus, ele olha e pensa o melhor a respeito do seu irmão. Isso quinta-feira à noite. Chegou a sexta e já estava tudo resolvido. Ontem, quando foi hoje de manhã, depois da escola bíblica, eu cheguei e estava escutando uma mensagem, orando em língua, deitado na cozinha, brincando com o Davi. E decidi tomar banho, 11h30. Aí eu me sentei no meu lugar de concentração. Peguei meu celular e tinha uma mensagem do dono da moto. Ele disse assim, pastor, bom dia. Hoje eu acordei e senti no meu coração de lhe doar essa moto. Ele disse, o Senhor não precisa me pagar nada, é sua. Princípio de obediência. Minha sogra costuma dizer, obediência gera bênção e desobediência gera maldição. Estou com a minha moto, estou em paz com o meu pastor, estou em paz com o meu Deus e não desobedecer. Porque a obediência, irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus 13. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Vou fazer de tudo para resumir tudo antes das 9h30. Hebreus 13, 17. Aqui fala sobre obediência e submissão em um só versículo. Eu cheguei e estava compartilhando com o Tiago algumas coisas para confirmar, para ver se realmente estava certo o que eu estava falando. Ele concordou. Qualquer coisa reclamo com ele. Diz assim, sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Obedeça e se submeta, obedeça o seu líder e se submeta à autoridade dele, para que ele possa fazer tudo com alegria. Você tem sido um motivo de quê na vida do seu pastor? Será que você tem sido motivo de alegria na vida dele? Porque obediência é renunciar à sua vontade para fazer aquilo que ele determinou. E a pergunta é, será que você tem renunciado à sua vontade, os seus afazeres, as suas necessidades, para suprir as necessidades da obra, quando ele diz? Ou será que no dia da reunião você diz, eu não vou hoje porque eu não sou obrigado a ir? O maior exemplo de obediência foi Jesus. A Bíblia diz que ele, prestes a ser crucificado, ele orou. Disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Obediência é não fazer o que você deseja, é você abrir mão das suas vontades para
para ser obediente, porque obediência não é sentimento, é escolha, é decisão. Você decide ser obediente ou não. Você não tem que sentir ser obediente. Decida ser obediente. Decida isso na sua vida. Submissão, a gente já sabe, é estar sobre uma missão. Um exemplo, apóstolo Valdomiro. Você pode reconhecer a autoridade dele de um homem de Deus, mas você não vai se submeter a ele. Porque a submissão é estar sobre uma missão. E a missão que você está não é a de Valdomiro, é a da Filadélfia. Você precisa sim reconhecer ele como uma autoridade de Deus, mas a submissão você deve ao seu pastor e a Deus. E não venha com história de dizer que você vai se submeter. Eu sou submisso a Deus. Se você não se submete ao seu pastor, você não é submisso a Deus. Se você não estiver cooperando para a missão que Deus entregou a ele, você não está se submetendo à vontade de Deus. Se você estiver sendo um peso para o ministério dele, você não está sendo submisso a Deus. Porque Deus entregou uma visão a ele, uma unção a ele. E se você está aqui é porque você decidiu se submeter a essa missão, a essa visão, a essa unção. Mas se você está aqui sem se submeter, sem estar debaixo dessa missão, você não é submisso a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, se você não se submeter a essa visão, viver questionando o porquê que o pastor faz isso, o porquê que ele faz aquilo, você está fora da direção de Deus. É forte, é pesado, mas isso é uma vacina para você. Porque vacina, ela previne. Então o Espírito Santo hoje está prevenindo você. Porque a desobediência não traz rebelião. O que traz a rebelião é a insubmissão. Me prove, pastor. Eu vou dizer. A Bíblia diz que Moisés havia sido intitulado líder, que ele estava guiando o povo de Israel. E Arão e Miriam se levantaram contra a missão que Deus deu a Moisés. Se levantaram contra a autoridade, contra a unção que Deus havia dado a Moisés. E a Bíblia diz que Miriam pegou lepra. A Bíblia diz que Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés. Só que eles não se levantaram em desobediência. Eles se levantaram em insubmissão. Porque eles se levantaram contra a unção do seu líder. Eles se levantaram contra a visão que Deus havia dado ao seu líder. Eles se levantaram contra aquilo que a visão e o propósito que Deus havia dado ao seu líder. E quando você se levanta contra a unção, você está sendo insubmisso. E cuidado com a insubmissão. Porque ela pode, depois você pode estar doente e usar a sua fé e não funcionar. Depois as coisas podem começar a dar errado para você e você vai se questionar com Deus. A Bíblia diz que nem todo de Israel é israelita. Então, irmão, se você estiver aqui dentro e não estiver se submetendo, eu digo isso com a permissão do pastor: procure uma outra igreja. Você não tem medo de perder a ovelha? Não, que a ovelha não é minha. É do pastor também não. Existem remanescentes aqui dentro. Existem pessoas que vão até o fim. Aonde estão esses que vão até o fim? Eu achei bom o que a irmã de Leusa disse para mim. Tinha um pastor, só como exemplo. Chegou um pastor lá em Brejinho. Ele começou a visitar os irmãos lá da igreja. Aí visitou 6 irmãos. 3 saíram da igreja e 3 ficaram. Pastor, o senhor não se lamentou? Não, irmão, porque se saiu é porque não era meu filho. Sabe, irmãos, lá em Brejinho,
Não tem ninguém que veio de outra igreja. Todos foram salvos por meio dessa visão. Eu não roubei ovelha de igreja nenhuma, porque todos os que estão aqui, estavam perdidos e foram encontrados por Deus. Nenhum veio de outra igreja. Eita, pastor, tu é bom, né? Bom é Deus. Sabe por que Jesus disse, quando chegou aquele homem para ele, disse: bom mestre, ele disse: bom é o Pai. Sabe por quê, irmão? Sabe quando é que você vai ser bom? Quando você cumprir aquilo que Deus te mandou fazer. Porque só é bom aquele que termina o que começou. E a irmã de Leus olhou para ele e disse assim: olha, pastor, você me perdoe, mas na igreja que eu estou eu tenho um pai. E não volte aqui em casa, porque não vou nem visitar a sua igreja. Aí teve um outro que abriu uma igreja do lado da nossa igreja, no mesmo ponto. Eu disse: amém, Senhor. O pastor disse: tá bom, não deixa. Não abriram. Mas o meu medo não era de perder as ovelhas. Meu medo era das ovelhas dele vir tudo para a nossa igreja. Meu medo era daquele pastor ir para dentro e dizer: eu quero aceitar esse Jesus. Esse Jesus que cura, que liberta. A Bíblia diz que Davi tinha um líder naquela época chamado Saul. E Saul tinha um líder chamado Samuel. Olha o que a desobediência causa. Na verdade foi insubmissão. Samuel disse a Saul: olha, tu vai para a guerra e tu vai vencer a guerra, mas não traga nada daquele povo. Saul foi e venceu a guerra, mas trouxe o rei e trouxe animais. Quando Samuel entra no palácio, no reino, ele escuta o barulho. Ele disse: Saul, o que tu fizeste? Ele disse: não, eu trouxe os animais para sacrificar a Deus. Ele disse: mas eu não te disse que era para tu não trazer nada? Ele disse: ah, mas era para eu sacrificar. Samuel disse: olha, obediência eu quero, não sacrifício. E olha o que ele disse: o pecado de rebeldia para Deus é como um pecado de feitiçaria. Mas não pense que feitiçaria é só aquelas pessoas que vão para uma encruzilhada e pegam uma galinha preta e pegam isso e pegam aquilo. Não, irmãos. Sabe como é que eu enfeitiço uma pessoa? Eu chego para Israel, aí Anderson passou e pisou no meu pé. Aí eu chego para Israel e digo: ô Israel, cuidado com o Anderson, que ele pisa no pé dos outros. Aí Israel não vai mais andar com o Anderson. Mas quantas vezes Anderson pisou no pé de Israel? Enfeiticei Israel. Isso é o mesmo que rebeldia. E a insubmissão, ela traz a rebeldia. E a rebeldia traz condenação para a vida do rebelde. Aí Saul, fora da direção, começa a perseguir Davi. E Davi por 2 vezes teve oportunidade de tirar a vida de Saul. A segunda, ele estava passando e Saul dormindo com a lança espetada do lado. Não era assim, pastor? Mais ou menos assim, né? Como diz o pastor, não sei se era assim, mas era mais ou menos assim. E Davi vinha com mais 2, não foi assim, pastor? Mais ou menos assim, né? E aqueles 2 dizem assim: essa é a oportunidade da gente matar ele. Pega a lança e mata ele. Sabe o que Davi disse, irmãos? Quem sou eu? Quem sou eu para tocar em um ungido do Senhor? Sabe, irmãos, o problema não é você tocar num pastor. O problema é você mexer com a unção na vida dele. Porque a Bíblia diz que por Deus destrói uma nação. Pastor, então quer dizer que toda autoridade lá em Romanos diz que foi constituída por Deus. Deus colocou Dilma lá na presidência? Não, quem colocou ela foi você que votou nela. Mas a Dilma é isso, é isso, é isso. Vá orar por Dilma. Não é mais nem Dilma, né? Vá orar. Ai, nosso prefeito não ajuda. Vá orar por ele, irmão.
Quem é você para se levantar contra uma autoridade? Ô pastor, o senhor está me humilhando? Não estou não, irmãos. O problema é que toda autoridade começa de uma base de submissão. Se você não tiver uma base de submissão, você nunca será uma autoridade. Ou pode até ser uma autoridade, mas será uma autoridade manca. Respeito. Olha o que quer dizer a palavra respeito. Estou correndo. Fala igual o pastor Diego. Nós tem bala na agulha. Mas o tempo nos permite atirar. Respeito é consideração que um tem pelo outro. Admirar, dar a devida importância. Você não tem que ter simplesmente respeito pelo seu pastor. Você tem que obedecer e se submeter também. Porque respeito por ele tem as pessoas lá fora. Respeito é a admiração. Tem pessoas lá fora que admiram muito o pastor Roberto como um homem de Deus, mas não se submetem, não honram ele porque não fazem parte desse ministério. Reconhecem ele como uma autoridade, respeitam ele como uma autoridade, mas não estão debaixo dessa missão. Então não adianta você dizer: eu tenho um respeito muito grande pelo pastor Roberto. Respeito não é obediência. Obediência é uma coisa, submissão é outra e respeito é outra. Mas o que eu quero falar mesmo, irmão, na verdade, é sobre honra. Porque nós não entendíamos, eu particularmente, não entendia o que era honra. Para mim, honra era mesmo que obedecer, que se submeter, que respeitar. Para mim, honra era eu chegar e estar sentado, o pastor chegar, eu levantar minha cadeira e dar para ele sentar. Isso não é honra. Isso é reconhecimento. Mas me diga, pelo amor de Deus, então, o que é honra, pastor, que eu também quero entender. Honra é cuidar. Você está cuidando do seu pastor, irmão? Você está cuidando do seu pastor, irmão? Será que você realmente está cuidando do seu pastor? Porque se você estiver cuidando, aí você pode dizer que está honrando ele. No Velho Testamento, a palavra honra quer dizer kabod ou kavod, em hebraico, que significa glória. Ou seja, o peso da glória de Deus. Era honra, era uma honra para aquele povo. Mas no Novo Testamento quer dizer time ou timeu, que significa expressar o valor. Essa palavra veio do ourives, que pesa o ouro e dá o valor devido a ele. Quando eu expresso honra na vida de um homem de Deus, eu estou expressando a totalidade daquilo que ele representa para mim. Então, o que é o ourives? O ourives ele trabalha pesando o ouro e dando o valor devido ao ouro. Só que a palavra honra também se concretiza materializando o reconhecimento. Então honra tem mais a ver com as coisas materiais, as coisas financeiras, do que simplesmente você dar uma cadeira para ele sentar. Em Malaquias, o livro de Malaquias foi praticamente escrito sobre finanças, não foi, pastor? Sobre dízimos, sobre ofertas. Abra aí Malaquias 1:6. Malaquias 1:6. Malaquias capítulo 1, está antes de Mateus, depois de Gênesis. Malaquias 1:6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu venho para a escola bíblica. Todo mundo achou? A minha versão, eu vou ler na NVI, mas olha como diz: o filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Isso é Deus perguntando. Se eu sou pai, Malaquias 1:6,
Se eu sou pai, onde estará a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Agora olha o contexto, para que vocês entendam que todas as vezes, irmãos, que a palavra honra ela é citada na Bíblia, ela vem acompanhada de bens materiais ou de finanças. Prestem atenção, olha o versículo 7. Trazendo comida impura ao meu altar. Não, do 6. A parte B. Pergunta o Senhor ao sacerdote: se vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E altar é lugar de oferta. Presta atenção. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ele está falando, irmãos. Ele disse: se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele está dizendo: se eu sou pai, por que é que vocês não me honram com as suas ofertas? Por que trazem ofertas mancas, ofertas doentes? Por que vocês trazem aquilo que sobra? Eu vou dar uma oferta ao pastor, irmão, mete a mão no bolso, você tem uma nota de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5, uma de 2. Ele pega a de 2 e diz: eu vou ofertar ao meu pai, esse é o meu melhor. Oferta manca. Você está desonrando o seu pai. E eu falo isso, irmão, sem constrangimento nenhum. Sem constrangimento nenhum. Se você acha que a gente quer seu dinheiro, pastorei por 30 dias e eu faço o seu serviço por 30 dias. Se você conseguir chegar aos 30 dias. Abre Romanos 13. Para você saber que todas as vezes que a palavra honra é citada na Bíblia, ela vem acompanhada de finanças, de bens materiais, de dinheiro. Romanos 13, vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam. Diga assim: é por isso também que vocês pagam. E se paga com dinheiro. Impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então o que ele está dizendo: vocês não pagam seus impostos? Você não paga a sua conta de energia? Você não paga a sua conta de água? Sim ou não? Você não está pagando para a autoridade sobre você? Mas ele diz: dê a quem é tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Mas a quem honra, honra. Então ele diz: não adianta só você pagar os seus impostos. Você precisa honrar o seu pai financeiramente. Abra aí 1 Timóteo 5,17. Nós vamos encerrar já, irmão, se preocupe. E nós já vamos encerrar. Falar igual o pastor Diego: o único que não está gostando é o diabo. 1 Timóteo 5,17. Percebam que ele vai falar novamente de honra e sobre suprir as necessidades financeiras e materiais do seu líder. Amém? Diz assim, olha:
Os presbíteros, e quem são os presbíteros? Aqueles que lideram bem a igreja. Irmãos, o seu pastor está liderando bem a igreja? Meu Deus do céu. Fiquei com medo, pastor. Vou perguntar de novo. O seu pastor está liderando bem a igreja? Então, aqueles que lideram bem a igreja são dignos de dupla. São dignos de dupla. São dignos de dupla. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Seu pastor tem ensinado você? Ele é digno de dupla honra. Eu não estou aqui, irmãos, com licença da palavra, puxando o saco dele, não. Eu estou aqui dizendo o que a Bíblia diz a respeito de autoridades, de homens de Deus. Agora olha o que ele termina dizendo. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu salário. Então novamente ele está dizendo de dupla honra. E está falando sobre ele ser digno do seu próprio salário. Então mais uma vez a palavra honra envolvida na área financeira. Então honrar a sua liderança é honrar ele financeiramente. Sabe, irmãos, o que nós temos que fazer? É o pastor estar pregando aqui, a gente pegar a chave do carro dele escondido e ir lá num posto e abastecer o carro dele, sem que ele saiba. A Bíblia diz que ele é digno de dupla honra. Eu estou decidido, irmão, isso não é para me exaltar não, Deus conhece meu coração. Mas eu estou decidido que se eu comprar 1 quilo de carne para mim, eu dou 2 a ele. Eu estou decidido, se eu comprar uma calça para mim, eu dou 2 a ele. Eu estou decidido, eu não quero que você seja influenciado por mim, seja influenciado pela palavra. E a palavra diz que ele é digno de dupla honra. Você já parou para pensar que as suas necessidades, ele também às vezes tem as mesmas? Vocês já viram que ele tem que se barbear? Ele não se barbeia, irmãos, com oração. Barba, suma em nome de Jesus. Não pense que ele anda de carro, ele vai lá no carro, sopra no tanque. Diga, agora você vai ter que andar. Porque eu tenho fé. Onde você está sentado, não foi frutos da oração dele, foi fruto dos seus dinheiros, dos seus dízimos e das suas ofertas. Então precisamos entender que honrar é cuidar da área financeira dele. Ô pastor, então você é o banco dele. Não, irmãos. Nós precisamos entender, irmãos, o que realmente é honra. Pastor, o senhor está falando isso só porque o senhor é pastor. Quem te disse que eu queria ser pastor? Uma semana antes de eu ir para Brejinho, minha esposa é prova disso. Eu estava morando lá do lado da casa da irmã Lourdes. Eu orei e disse, Senhor, eu posso ser tudo na tua obra, mas uma coisa eu nunca vou ser, é ser pastor e cuidar de pessoas. Uma semana depois Deus fala comigo. Eu disse, fala com a minha esposa. Falou com ela, eu disse, agora você vai ter que falar com ele. Aí ele chega na casa da irmã Lourdes e disse, Alain, eu estava orando, Deus falou comigo que tem que pastorear em Brejinho. Eu disse para ele, vamos amanhã alugar a casa que eu estou indo embora. Ele disse, mas calma, eu não tenho como te dar um salário. Eu disse, não se preocupe. Quem está me enviando? Eu disse, Deus. Eu disse, não, quem é que tem que me dar de comer? Quer que eu diga a vocês, irmãos? Nunca passei fome. A Bíblia diz que ele alimenta as aves do céu. O dia que você vê um passarinho passando fome, solto, viu? Não é na gaiola, não. O dia que você vê um passarinho passando fome, saiba que eu também não tenho o que comer. Pastor, cuidado com o que o Senhor diz. Ele está dizendo que ele alimenta. A Bíblia não diz que ele alimenta de vez em quando, ou um dia ele vai parar de alimentar. Mas eles acordam sem saber o que eles vão comer ainda, mas já acordam cantando. Até os que estão na gaiola cantam. Honrar a sua paternidade. Não amordaço a boca do boi enquanto ele debulha. É não tapar a boca do boi enquanto ele come. Aí as pessoas, uma mulher perguntou, disse, eita, essa moto do pastor ele comprou, foi?
Aí Suíla disse: não, ele ganhou. Quero ver me chamarem de ladrão? Eu não comprei. Aí seria muito fácil, irmãos. Chega um jovem e ele estuda toda a sua juventude. Os amigos chamam ele para ir sair, chamam ele para ir para uma festa, chamam ele para se divertir. Ele se reserva no seu quarto, estuda, se forma como um advogado. Aí ele compra um carro. Aí as pessoas dizem: merece. Você merece o carro que você tem. Diga: eu recebo. Isso. Aí um pastor larga o seu emprego, passa a viver no meio da obra, se tranca no seu quarto, se dedica na palavra, na oração, aconselhando as pessoas. Aí quando ele tem um carro, as pessoas dizem: é um ladrão. Ladrão coisa nenhuma, irmão. Ladrão coisa nenhuma. Faça o que ele faz. Pastor, o senhor também não faz? Faço, mas eu ainda estou muito longe dele, irmão. Eu preciso caminhar muito. Mas eu louvo a Deus pelo pai que eu tenho, porque eu era um homem rebelde. Quando eu cheguei aqui não, mas antes, eu não fui criado com meu pai, então eu não sabia o que era ter um pai na vida. Mas eu sempre pedi a Deus um pai. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu disse: Senhor, o dia que o Senhor me der um pai na fé, eu vou honrá-lo até debaixo d'água. Sou falho, irmãos. Sou muito falho. Mas no que eu posso e no que eu não posso, eu honro Ele. Eu devolvo o dízimo a Ele. Todo mês eu presto conta com Ele. Ele disse a mim: não precisa ainda, Alain. Eu disse: precisa. Precisa, porque se eu ensino a igreja de Brejinho a ofertar na vida do pai deles, eu preciso ofertar na vida do meu primeiro. E honra, para encerrar, honra não é você ajudar aqueles que precisam somente, mas honra, você precisa ajudar quem merece. Honra, você precisa dar não só a quem precisa, mas a quem merece também. Porque às vezes você se pergunta: mas eu vou ofertar R$10, é tudo que eu tenho, o pastor não precisa de R$10. Pode ser que ele não precise mesmo nesse dia. Mas quem disse que honra é para se dar só a quem precisa? Honra se dá a quem merece, irmão. Então ainda que esses R$10 para você seja tudo, e ele não esteja precisando no dia, mas honre, porque ele merece ser honrado. Honre o seu pai financeiramente. Honre o seu pai financeiramente. Vou nada, pastor. Ele que volte a trabalhar. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque quem pode ficar sem emprego é você. Cuidado, porque quem pode ficar sem emprego é você. Honre não somente quem precisa, mas quem merece. Eu estava orando em línguas no meu quarto e eu tive uma visão, pastor. Tive uma visão, pastor. Chega aqui comigo. Fica aqui, não. Fique de frente para a igreja. Fique de frente para a igreja. Espera aí que eu estou procurando o que eu vi. Cadê o alforje? Cadê o alforje? Cadê aquele alforje? Aquele alforje de saquinho. Não tem? Aonde? Lá atrás do irmão. Agora eu só vou ficar com mais vergonha. Segura aqui. Não foi não. Isso, irmão, foi algo que Deus mostrou a mim. E Ele disse: me leve você primeiro. Você já deu o seu dízimo e sua oferta? Agora eu quero que você honre o seu pai na fé. Você que sente no coração de ofertar, isso aqui não é para o dízimo nem para a oferta. Isso aqui é para ele comer uma pizza depois do culto.
Isso aqui é para ele pagar uma conta. Isso aqui, irmãos, é para que você entenda e aprenda o que é honra. Pode se levantar, você que sentir no seu coração. Ah, pastor, eu só tenho 10 centavos. Esse é o seu melhor? Pois venha, dê. Mas você precisa aprender o que é honrar a sua liderança. Ah, pastor, eu estou sem dinheiro hoje. Amém, dê amanhã. Mas não deixe de honrar o seu líder. Se tiver alguém sentindo no coração, pode vir, irmão, pelo amor de Deus. Pastor, hoje não, só amanhã, amém. Mas nunca deixe de honrar. Pô, não é porque ele precisa, é porque ele merece honra. Ele merece honra. Ele merece honra. Ah, pastor, ele não precisa de dinheiro, mas ele merece ser honrado. Em nome de Jesus, levante sua mão para o céu.